todos aqueles visitantes de Jerusalém que eram de outros países, todos ao mesmo tempo. Ao invés do apóstolo sair dali onde ele estava e visitar todas aquelas nações em volta, para falar com uma pessoa de cada país, o que o Espírito Santo fez? Ajuntou todos num lugar só, os discípulos falavam na língua deles, então todos foram evangelizados de uma vez só, sendo que eram de outros países e falavam outro tipo de língua. Olha só que coisa fantástica, que estratégia maravilhosa. É uma coisa maravilhosa isso. Então você pode estar pregando no meio da rua e ter ali às vezes 3 ou 4 pessoas estrangeiras, né? Por exemplo, nós estamos aí hoje, nessa época aí de Jogos Olímpicos no Brasil, gente que fala língua, tudo quanto é jeito aí, tem gente de todos os países. Se nós fizéssemos ali uma pregação e de repente, no meio dos irmãos aí da igreja, cada um recebesse um tom de línguas, então a pessoa poderia ir ali e falar com aquela pessoa de outro país na língua dele. Então poderíamos ter, por exemplo, aí 100 pessoas crentes, que já são batizadas no Espírito Santo, receberam o dom de línguas, e eles vão falar com 100 pessoas diferentes, cada um vai falar com uma pessoa de outra nação, e eles vão entender o Evangelho na língua deles, Deus vai falar com eles na língua deles. Olha só que coisa maravilhosa. Vamos dizer assim, nós vamos fazer um culto lá no Maracanã, aí vai ter gente de todas as nações que estão visitando o país hoje. De repente, então, 100 irmãos vão sair nas arquibancadas lá, falando com as pessoas na língua de origem deles. Eles vão ver que é Deus mesmo e vão se converter. Olha, essa foi a tática usada pelo Espírito Santo através dos apóstolos no primeiro dia da igreja pentecostal, ou seja, no primeiro dia da igreja que foi batizada no Espírito Santo, obedeceu uma ordem de Jesus, esperou, foi batizado no Espírito Santo. E agora queriam ganhar almas, estavam agora ganhando almas já, Deus usando-os poderosamente com uma mensagem sobrenatural. Eles não falavam uma língua que eles conheciam, mas uma língua de outras pessoas, de outros países, que eles não tinham estudado, não tinham aprendido. Por isso que as pessoas falavam, mas esses aí não são galileus? Como é que eles estão falando a nossa língua? Na língua de cada um desses países. O que é isso dizer? Então, o que é isso dizer? Foram batizados no Espírito Santo, receberam o dom de línguas, falaram na língua de origem de cada uma daquelas pessoas que estavam ali. A nossa lição aí de hoje, então tem, na parte 1, estratégias urbanas de evangelismo. Tópico 1, a estratégia de Jonas. Tópico 2, a estratégia do Pentecostes. Tópico 3, a estratégia dos pioneiros. Na parte 2, nós temos aí os desafios da evangelização urbana. Tópico 1, a incredulidade e perseguição. Tópico 2, enfermos. Tópico 3, endemoniados. Na parte 3, nós temos aí como fazer evangelismo urbano. Tópico 1, treinamento da equipe. Tópico 2, estabelecimento de postos-chave. Tópico 3, acompanhamento do trabalho. Na introdução, nós temos aí, nesta lição, veremos algumas estratégias a serem usadas na evangelização de uma cidade. Trataremos também dos desafios enfrentados pelo evangelista nessas áreas e, finalmente, mostraremos como efetivar a conquista de uma área urbana. Esta, se bem conduzida, resultará na difusão integral da Palavra de Deus. Por esta razão, é urgente coordenar todas as nossas ações na abordagem de uma cidade para que sejam implementados os pontos básicos do evangelismo autenticamente bíblico, como aí o discipulado, o estabelecimento de igrejas e missões. Então nós vamos ver aí algumas estratégias, né? Vamos ver alguns problemas que existem para que nós possamos aí coordenar um trabalho para abrirmos igrejas, para evangelizarmos as pessoas, para que também nós possamos ter sucesso no nosso trabalho. Então é preciso estudar o que se vai fazer antes de fazer, para que seja bem feito. Então, por exemplo, nós podemos aí pegar a nossa igreja, ver as ruas em volta, colocar um mapa, né? E nós vamos aí colocar os irmãos, aí 2 de um lado da rua, 2 do outro lado da rua, vão passar de casa em casa,
convidando para ir para a igreja, por exemplo, é um tipo de evangelismo, né? Vamos pegar todas as ruas em volta da igreja, é um tipo de evangelismo. Podemos aí pegar, então, nesse próprio mapa, cada quarteirão, e nós vamos fazer em cada quarteirão um culto na rua, é um tipo de evangelismo. Aí nós vamos pegar cada quarteirão, uma casa onde vai haver um trabalho de ensino da palavra de Deus dentro de alguma casa dessas aí. Então vai ter ali, alguns lugares chama aí uma célula, alguns lugares chama missão no lar, outra igreja pode chamar aí de missão evangelística no lar, um pode chamar de culto no lar. São vários nomes que se dá a esse trabalho. Então a pessoa vai ali numa casa, dessas aí no quarteirão, ali ele vai falar do evangelho, vai responder perguntas que as pessoas vão fazer. Então é um ponto ali que ele vai ter, não de pregação, porque a pregação deve ser feita na rua, mas um ponto de esclarecimento sobre a palavra de Deus e convidando os vizinhos para estarem ali. Então é que nós chamamos missão no lar. É na casa da pessoa, é conversando com a pessoa. Não precisa de muita gente, pode ser 2 ou 3 no máximo ali naquela casa. Vai fazer uma visita, conversar. Principalmente na casa do novo convertido, deve-se fazer esse trabalho. Em Imperatriz nós temos ganhado muitas almas dessa maneira. Então são mais de 1000 grupos desses nos lares, né, durante a semana. Então é um trabalho que rende muitas almas, é um trabalho muito bom a ser feito, né? Nós temos o pastor Wilson que coordena esse trabalho. Então nós vamos ver aí a nossa lição, nós vamos ver na parte 1, estratégias urbanas de evangelismo. Na evangelização urbana levemos em conta a estratégia de Jonas, do Pentecoste e dos pioneiros pentecostais. Então foi colocado aí 3 tipos, né, de evangelismo feito e que tiveram bom resultado, que estão na Bíblia. Vamos ver os exemplos então. Então na parte 1, estratégias urbanas de evangelismo, no tópico 1, a estratégia de Jonas, tópico 2, a estratégia do Pentecostes, tópico 3, a estratégia dos pioneiros. Vamos ver então a estratégia de Jonas, tópico 1. O profeta não dispunha de tempo para percorrer toda Nínive com o juízo de Deus. Por isso, traçou uma estratégia simples, porém eficaz. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas 3:4. Ele usou as vias principais da capital, a Síria, para pregoar a mensagem divina que, dessa forma, não demorou a chegar ao rei. Jonas 3:6. Na evangelização de uma área urbana, escolha pontos estratégicos, avenidas, praças, terminais de ônibus, trens e metrôs, para o evangelismo pessoal. Se possível, também faça uso de outdoors, programas de rádio e serviço de som para anunciar a Cristo. Então aqui está falando do Jonas, que ele fez o quê? Ele andou pela rua principal, ele não era missionário, ele não era evangelista, né? Ele era o quê? Um profeta de Deus. Foi dado uma ordem, vai em Nínive e prega para eles um juízo de Deus que vai acontecer sobre eles. Então, eles tinham 40 dias para se arrependerem, senão seriam todos mortos. Essa é a mensagem, pronto. E foi a mensagem que Jonas pregou para eles ali, falou para eles, transmitiu para eles, né? Não vamos entrar em detalhes sobre Jonas, o que nós precisamos saber é somente a estratégia que ele usou nesta lição. Então nós vamos falar o quê? Jonas chegou ali, olhou a rua principal que atravessava toda a cidade, uma cidade grande, 120 mil homens, né? Se nós contarmos aí pelo menos uma mulher para cada homem, daria o quê? 240 mil pessoas. Se nós contarmos aí o avô e a avó, né, de cada um, ou a mãe e o pai de cada um, mais os filhos e tudo, então se imagina que Nínive tinha por volta de 500 mil pessoas, uma cidade muito grande. Mas vamos dizer aí que tivesse 300 mil pessoas, pronto. Então a cidade grande. E Jonas teria que passar 3 dias para atravessar a cidade. Mas no primeiro dia ele já conseguiu o objetivo dele. Passou pela avenida principal e todos começaram então a espalhar a notícia rapidamente. Chegou até o rei. E o rei ordenou que todos jejuassem e se arrependessem, né? Pedisse para Deus não os matar. Pedisse misericórdia para Deus. E Deus atendeu então aquela oração deles, ao pedido deles, viu que realmente eles estavam arrependidos dos seus pecados.
né? Então, funcionou o trabalho que o Jonas fez, foi um trabalho eficiente, eficaz, bem feito. Então, olha só de ir numa avenida falando. Então, nós temos que fazer o evangelismo na cidade, olhando para esse detalhe. Nós podemos usar o quê? Para atingir o máximo de pessoas possíveis. Então, numa praça, por exemplo, né, colocar um som bem eficiente, que vai atingir todos, né, que estão passando pela praça, que moram ao redor da praça. Olha só. Então o evangelismo aí feito como o evangelismo em massa, mas o que? Nós precisamos, ao fazer o evangelismo em massa, fazer o evangelismo pessoal também. Então precisa, antes de fazer esse trabalho, passar ali de casa em casa avisando, vai ter uma grande cruzada, vamos pregar a palavra de Deus, você está convidado, você deixa um folheto para a pessoa ler. Se puder deixar um Novo Testamento em cada casa, é mais eficiente ainda, eu já fiz muito isso. Nós abrimos aqui em volta de uma congregação chamada Ebenezer, nós abrimos várias congregações, foram abertas aqui, por exemplo, em volta da congregação Ebenezer Imperatriz, foram abertas aqui a Peniel, foi aberto aqui a Patmos, a Êxodo, né, Tabernáculo de Deus, Alfa e Ômega, várias congregações nasceram através de um trabalho evangelístico feito na congregação Ebenezer. Eu me lembro que batismo nas águas eram 48 pessoas, né? De uma vez, 40, 30. Então muita gente sendo batizada nas águas, muita gente se convertendo, e abriu-se então várias congregações através desse trabalho evangelístico. Nós fizemos isso, nós colocamos em cada casa um Novo Testamento. Fizemos um mapa, né, do bairro, em cada quarteirão foi feito um trabalho, um culto na rua, foi feito um trabalho de missão no lar. Em cada quarteirão tinha uma casa que tinha ali esse trabalho de missão no lar. Então olha só, é um trabalho bem feito, foram distribuídas cestas básicas para os necessitados. Olha aí, é um trabalho evangelístico feito que você vê o resultado, basta você fazer bem feito. Então são estratégias de evangelismo que você deve seguir. Então Jonas saiu pregando naquela avenida e a notícia chegou ao rei e a cidade então se converteu. A mensagem, o trabalho de Jonas foi eficaz. Então, ao fazer uma grande cruzada, deve-se ter faixas, né, na rua avisando que vai ter essa cruzada. Pode-se usar o rádio, a TV, né, fazer um comercial, pode passar um carro de som, uma bicicleta carregando a caixinha de som, avisando por toda parte, né. Então, é um trabalho que deve ser estudado primeiro, né, e deve se fazer bem feito para se ter um ótimo resultado. Nós fizemos em Imperatriz uma cruzada evangelística, né? O pastor Clébio Bandeira, foi mais de 1000 pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador nesse dia. Mas foi feito um trabalho estratégico, né? Então é preciso fazer um trabalho bem feito para que se tenha, sim, ótimos resultados. No tópico 2 nós temos aí a estratégia do Pentecostes. Não foi sem motivo que Deus escolheu o Pentecostes para fundar sua igreja. Neste evento judaico tão importante, achavam-se em Jerusalém israelitas de todas as partes do mundo. Atos 2, de 1 a 12. E quando da descida do Espírito Santo, eles ouviram as maravilhas de Deus em sua própria língua. Ao retornarem aos seus lugares de origem, levaram a semente do Evangelho que, mais tarde, germinaria congregações e igrejas. A igreja pode aproveitar a realização de eventos esportivos, artísticos e culturais para divulgar o Evangelho. Se possível, deve montar uma equipe com falantes de outros idiomas para apresentar o Evangelho aos representantes de outras nações. Então aqui nós já estudamos, né, como foi a estratégia do Espírito Santo. Então os apóstolos estavam reunidos com os discípulos, aí foram batizados no Espírito Santo, falaram na língua, né, incompreensível para eles, mas compreensível para Deus, e juntaram-se ali as pessoas que estavam visitando Jerusalém, que eram de outras nações. Quando essas pessoas chegaram ali e começaram a escutar eles falando daquela língua que eles não entendiam, aí o Espírito Santo capacitou os apóstolos com o dom de línguas, ou dom de variedade de línguas. E eles começaram a falar na língua de origem daquelas pessoas que estavam ouvindo. Então tinha gente ali que veio lá do lado do Iraque, né, falava aramaico. Tinha gente que falava ali no lado da Líbia, falava árabe, né? Tinha gente que vinha de Roma, falava ali latim, né? Então tinha gente de todo lado ali. Cada um falava um tipo de língua diferente. E os apóstolos foram usados para falar na língua de origem dessas pessoas.
E eles entendiam claramente, ficaram admirados. O que é isso dizer? Como é que pode? Essas pessoas não são estudadas, não estiveram nunca em outros países, como é que estão falando a nossa língua de origem?